O que a gente ganha fazendo todos os dias a mesma coisa? Às vezes a gente tem nossos descontentamentos, nossas frustrações, nossas catarses, mas às vezes a gente até tem um alívio no dia a dia, mas não consegue resolver esses problemas. O que acontece de fato na nossa vida? Por que a gente não muda, a gente não se transforma? O que acontece, né? O que a gente age daquela forma e tende a repetir os mesmos problemas, repetir as mesmas situações e a gente não muda padrões que a gente está acostumado a fazer todos os dias. Eu elaboro da seguinte forma com vocês para que vocês possam entender. Basicamente, a gente às vezes não tem um plano. E por não ter um plano, não seguir um plano, uma orientação, a gente acaba reagindo, fazendo, achando que estamos fazendo coisas novas no dia a dia, quando na verdade a gente está reagindo. E reagindo a gente acaba repetindo novamente no nosso cotidiano tudo aquilo que faz dar errado, tudo aquilo que lá na frente não vai trazer um resultado satisfatório, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele emocional, né? Afinal de contas, nós temos o sequestro emocional, né? Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem um livro do padre Fábio de Mello que fala somente isso. O que é o sequestro emocional, né? Como ele funciona, como que acontece isso. Mas também a gente tem que levar em consideração que nós somos facilmente manipulados, nós somos facilmente distraídos, ficamos presos a entretenimentos e nesses vícios a gente foge daquilo que realmente é mais importante na nossa vida. Eu dou um exemplo, por exemplo, do arquétipo da leoa. Quando eu falo da leoa, as pessoas não entendem que leoa é para trabalhar em cooperação com outras mulheres. Quando eu falo do leão, as pessoas pensam assim: falou da leoa, tem que falar do leão, porque o leão é um folgado. O leão, dentro do seu grupo, ele tem um sistema bem definido, bem específico, que é bom para aquele grupo, tanto que se preserva e se perpetua há muitos milênios da mesma forma. Os animais não atingiram esse nível de consciência que a gente, ser humano, tem. Em matéria de consciência e espírito, não somos melhor nem do que os animais. Porém, a gente tem a capacidade de discernir emoções, discernir aquilo que a gente chama de amor, discernir estados psicológicos, e é aí que entra aquilo que o ser humano é capaz de fazer de bom e de mal. Mas voltando ao ponto, esse estado de repetição, ele vem de uma coisa chamada estado de inconsciência. O que é esse estado de inconsciência? Muitos místicos têm trazido isso através do seu intuitivo para a realidade que a gente está vivenciando agora. E o que é isso? Essa inconsciência é aquilo que, por exemplo, às vezes a pessoa faz indo trabalhar, quando ela atravessa uma rua, anda quilômetros às vezes e ela não sabe como ela chegou até lá. Ela não sabe recordar. Tem gente que não consegue nem lembrar o que almoçou. Tão grave está esse estado de automatização do ser humano. O ser humano está no automático. É como uma defesa para que ele venha se defender das dores do dia a dia, das angústias do dia a dia, da depressão do dia a dia. E esse processo de automatização do ser humano hoje também é uma coisa fabricada, trabalhada. Eu prefiro ter pessoas passivas que facilmente são manipuladas, porque assim eu posso vender para elas qualquer produto, eu posso fazer elas votar em qualquer candidato que não seja bom para a sociedade, eu posso manipular essas pessoas, eu posso fazer gato e sapato, como diria o ditado, dessas pessoas, né?
Os ditados do gato e sapato, você já viu, né? Que gato adora brincar com o sapato. Ele rola ali brincando com o sapato. E o que vai dar aquilo? Não vai dar em nada, é só um entretenimento, uma brincadeira. Mas aí, até aí tudo bem. Mas eu estou falando de pessoas que querem realmente modificar suas vidas. Pessoas que querem transformar suas vidas. A vida da gente tem várias nuances. E pedaço a pedaço nem sempre a gente consegue acertar. Às vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, eu preciso arrumar uma coisa da minha vida, eu preciso ter mais atitude, eu não tenho, eu preciso saber falar não, eu preciso me desvencilhar de pessoas que são vampiras, que sugam o meu dia a dia, o meu bom humor, pessoas que estão sempre ali de alguma forma me desanimando, mas às vezes não consigo. Então, neste ponto, a gente tem que trabalhar, às vezes, firme, forte, em algum momento. Mas dar esse primeiro movimento é que eu sempre falo que é muito difícil para a pessoa. É muito difícil a pessoa dar os primeiros passos. Ela pensa assim, poxa, eu queria um pouco mais de espiritualidade na minha vida. Eu queria um pouco mais de profundidade na minha vida. E eu não estou conseguindo acessar isso. E a pessoa pensa, por que ela não está conseguindo acessar? É esse processo de robotização e o sequestro emocional. O sequestro emocional é basicamente, a gente vive dentro de relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, às vezes existe chantagens. E essas chantagens emocionais que ficam ali veladas. Mas se você não fizer isso para mim, eu não faço assim, não sou assim com você. Às vezes crianças são especialistas nisso, né, em captar o ponto fraco das pessoas e de repente fazer aquela chantagem emocional. Mas de uma criança, geralmente o adulto não acaba sendo sequestrado. Porém, no caso de relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos, isso acaba acontecendo. Então, a gente tem que estar atento para não ser manipulado no processo em que a gente acaba sendo cativo emocionalmente. Então, por exemplo, estar lúcido e consciente é o processo que eu trago neste vídeo. Essa robotização ela vai causando essa coisa da pessoa ter essa alienação de não se conectar mais com a realidade. Há pessoas hoje que debatem ideias que estão totalmente fora da realidade. As pessoas pensam em alguma coisa, conversam sobre esta coisa, mas ela está totalmente fora da realidade. E o que aconteceu com as pessoas que chegaram nesse nível? Às vezes é isso que acontece. Quando a gente deseja chegar em algum lugar, a um resultado financeiro, a um resultado espiritual, mas a gente ficou com ideias, conversou sobre elas, a gente até vivenciou algumas tentativas, mas isso a longo prazo não deu em nada. E olha, isso acontece com muita gente. Não ter resultados é até muito normal. É mais fácil você olhar poucas pessoas tendo resultado do que algumas milhares, vamos dizer assim. No contexto coletivo, você vai ver muito poucas pessoas dando resultado e a maioria não. A maioria vivendo uma vida da mesma forma. Enfadonha, entediada, querendo fazer algo espetacular, mas nunca movendo-se nessa direção. Por quê? Porque envolve riscos, envolve ação, envolve vencer procrastinação, envolve mudanças desses padrões de códigos dos arquétipos que eu tanto falo. Eu sempre falo sobre essa mudança de código. Você que me acompanha sabe quão é difícil você implantar novos códigos. Porque para você implantar novos códigos, às vezes envolve você retirar alguns códigos que estão errados. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu quero realmente ajudar uma pessoa, mas eu não sei como. Então, enquanto eu não sei como, eu tenho às vezes um nível de caridade e um processo de caridade falho. Você percebeu que os candidatos políticos dessas eleições agora,
de 2022 falam e vão sempre falar muito sobre assistencialismo. Por que que o povo brasileiro se convenceria hoje sobre assistencialismo? Veja, a gente tem que se sentir mal por isso, sabe? Não em ajudar, não é essa questão. Não é esse detalhe que eu estou falando agora. Eu estou falando na questão do nós podemos mais. E quem paga a conta é quem paga imposto. E imposto, eu vou dizer para vocês, aquele chamado imposto de renda. Uma minoria no nosso país, talvez 30% da população, paga uma coisa chamada imposto de renda. E quase sempre quem paga o imposto de renda hoje não utiliza o plano de saúde do governo. Paga um plano de saúde particular. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não paga nada, geralmente é o que mais utiliza as questões do governo. E aí nós estamos falando que, às vezes, esses mesmos 30, 40 milhões de pessoas não conseguem definir o destino do país. Porque o assistencialismo convence, porque a massa de pessoas é de pessoas que estão, aquilo que a gente fala, idiotizadas. Elas estão sendo manipuladas, é um monte de zumbi, literalmente falando. Porque esse monte de gente não consegue ter um resultado expressivo em sua vida. Eles têm carnê, eles têm boletos. Essa massa de pessoas não tem investimento, não sabe o que está fazendo para, a longo prazo, ter uma condição financeira. Eles nem sequer sabem se os sonhos que eles têm são deles mesmos, ou se foi construído e colocado na cabeça deles. É pesado o que eu estou falando aqui. É uma coisa complicada, mas o sequestro emocional, existe o sequestro ideológico hoje, né? O sequestro imaginário também, ou seja, através de filmes, dependendo do que eu coloco, eu manipulo o imaginário de vocês. Vou abrir um pouco a cabeça de você que chegou até agora, que é meu inscrito há muito tempo, né? Meu aluno. E essa conversa de, não vou dizer que não tenha, não é o que eu quero dizer aqui. Antes que alguém já queira escrever nos comentários aqui, não vou dizer que não tenha racismo, não vou dizer que não tenha essa questão de homofobia, de gênero, mas quando se começa a debater demais sobre essas coisas, está tampando uma coisa que o ser humano tem que estar preocupado. Sua autoevolução pessoal, seja gay, negro, lésbica, qualquer um que seja o que for que a pessoa decida ser, é um problema dela, é um direito dela de ser livre. Porém, esta pessoa tem que crescer, esta pessoa tem que ter uma independência financeira. Se ela quiser ser aqui no nosso processo, ela tem que caminhar com um processo de mudança de códigos arquetípicos. Isso não vai tirar dela o que ela é. Não é nada disso. Não se trata de mudar nada dessa parte. Se trata de mudar códigos que vão fazer você ter a capacidade de se tornar líder, se você quiser. E líder, muitas vezes, indica uma pessoa que quer sair, às vezes, de um cargo de CEO para viver uma vida simples em outro lugar. Uma vida com menos estresse, com menos tarefas, menos processos de responsabilidade, para que ela possa viver um pouco a vida, entende? Em vez de estar misturado a uma instituição, a uma empresa, a um empreendimento, que às vezes é dos outros, não seu. E talvez você queira se afastar para vivenciar os seus empreendimentos, vivenciar o seu crescimento. Você precisa disso. É isso que vale a pena na vida. A vida é um susto. Daqui a pouco ela passa. Daqui a pouco você é velho e tudo vai ter passado muito rápido. E agora, o processo de robotização implica que você fica a vida inteira no mesmo jeito, no mesmo processo. E isso não é legal, gente. Isso implica lá na frente num processo de arrependimento muito grande. Porque o que vale a pena é você desenvolver seus projetos. Você tem que continuar trabalhando, vivendo, fazendo, claro. Não estou falando para ninguém abandonar seus empregos. A mudança de código arquetípico, longe do que todo mundo vende e prega aí, ela é lenta.
Muitas vezes quem chega num certo ponto dos meus conhecimentos abandona às vezes aquela religião, abandona a ideia. Não quer dizer que ela não vá mais lá de vez em quando, sabe? Mas ela sabe exatamente o que ela vai fazer lá. Ela para de ir se alimentar de, vamos dizer assim, daquele desabafo psicológico. É que quando você está sequestrado emocionalmente, você vive um drama. E esse drama causa dor. E às vezes você vai na igreja e você chora. Os coaches fazem isso, né? Leva você num processo emocional que você se libera. Aquilo é bom momentaneamente. Mas dentro de uma semana, 2, aquele processo vai passar. E seus problemas vão estar exatamente como estavam. Sabe por quê? Porque você não adotou o nosso sistema aqui. O nosso sistema é de mudança no cotidiano. A mudança de código é dentro do seu cotidiano. Muitas vezes você tem que vivenciar fortemente a sua vida, conscientemente, olhando para a sua vida como ela é, por um processo, olhando, estudando, vendo como que é. E depois você respondendo perguntas do tipo, estou bem, estou feliz, estou indo para onde eu gostaria, tenho que ter resiliência por quê? Para quê? Onde isso vai me levar? É necessário responder certas questões, certas perguntas. Doer, dói, mas é importante que isso aconteça, porque isso vai trazer uma ativação, uma conscientização daquilo que você é. E uma vez que você sabe o que está fazendo de errado também. E você começa retirando. Eu sempre falo isso, às vezes você retira certos códigos. Às vezes tem algumas pessoas que tirou algumas coisas, a vida dela vai para frente. Tem gente que às vezes se afasta da família e a vida dela vai para frente. Tem gente que às vezes para de brigar com os filhos e a vida vai para frente. Para de tentar impor o que ela é para os outros e a vida vai para frente. Então, são detalhes que você vai descobrindo, cada pessoa tem o seu. E você vai descobrindo esses pequenos detalhes, pouco a pouco, e você vai chegando na onde você quer chegar. E aí cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem um sonho. E é nesse aspecto que eu falo. Esse conhecimento que está infiltrado em tudo e em todos os lugares, que faz com que eu ative sempre esse processo. O professor Hélio Couto, ele fala uma frase assim, trabalhar, estudar, economizar. Eu coloquei ainda assim, trabalhar, estudar, economizar, ajudar e viajar. Então você trabalha, você estuda, você economiza dinheiro, você ajuda alguém, não só com dinheiro, mas com conhecimento também, mostrando aonde é o melhor lugar para aquela pessoa. E você viaja. Por que você viaja? Porque viajando é onde você faz suas jornadas interiores. Você faz seus processos de interiorização. Dificilmente, às vezes, a gente consegue 100% de reflexão no próprio ambiente, porque ele já está contaminado de energias. Mas você sai um pouco e você vai para outro lugar. Quem é da praia, às vezes, vai para as montanhas. Quem é das montanhas, às vezes, vai para a praia. Quem é do calor, às vezes, vai para o frio. Quem é do frio, às vezes, vai para o calor. São lugares que fazem você refletir a sua vida. Entende? Porque aí você entra em contato com algo novo, algo diferente. Mas veja, esta pessoa teve ação. Ela saiu do lugar. Ela teve uma outra convicção. Entende? Ela se libertou emocionalmente de algumas coisas para fazer outras. E aí, quando você vê como as pessoas estão presas emocionalmente, como elas estão ligadas a processos de robotização, que elas estão inconscientes. Esse processo de inconsciência é interessante porque vários estudiosos místicos, né, falam muito sobre isso. E há um tempo atrás, num vídeo, eu citei a questão da pessoa que, por exemplo, tem um padrão de vida, mas as pessoas na rua de sua casa têm outro. Então essa pessoa começa, muitas vezes, coloca uma planta diferente na porta da sua casa, uma árvore bonita, rara, que as outras pessoas não conhecem. Alguém passa e fala, nossa, que árvore bonita. Um dia ela pergunta para você, que árvore é essa?
E aí você fala, essa árvore é tal, essa flor é tal, ela vem de tal país, de tal coisa. Então há um processo de descoberta nisso. Então é isso, um consegue pintar sua casa, trazer uma diferença, uma beleza estética, e isso contamina outras pessoas. Outro compra às vezes um carro e maior que seus vizinhos e começa a ostentar riqueza. Nesse processo de inconsciência, ele não consegue ver o que ele está causando nas outras pessoas. E é isso que você tem que deixar e colocar na sua cabeça. O que eu estou causando nas outras pessoas? Muitas vezes você está ofendendo outras pessoas e não percebe. Entende? Ofender uma pessoa, às vezes, é quando a gente se mostra demais, deixa o ego dominar. E aí a pessoa, ela acaba estando inconveniente. Já viu uma mulher que chega, às vezes, muito exótica num ambiente? E as outras mulheres estão todas de boa, tranquila, com a roupa. Foi numa reunião com outros casais, e aí todo mundo estava ali com a roupa tradicional, tranquila, e aquela pessoa chegou de forma exótica, né? Toda arrumada, tipo, de um jeito que não podia nem lavar as louças e ajudar as outras mulheres. O que acontece ali naquele ambiente? Aquela mulher acaba agredindo de uma forma as outras mulheres, e ela depois acaba sendo maltratada e não sabe nem o porquê, né? Então a gente às vezes tem inconsciência do jeito que a gente reage, do jeito que a gente faz, e a gente tem que estar sempre atento para ver realmente o que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Mas eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, não quero estender, deixar os vídeos muito longos, né, que começa a falar e é muito assunto. E a gente vai conversando aqui mais sobre isso, sobre esse despertar, acordar para a vida, estar mais atento a tudo isso, ok? E sem incomodar os outros, passando desapercebido, mas alcançando os nossos reais objetivos. Serenidade profunda em seu coração, torno você.